Olá, tudo bem? Eu sou a Prof. Júlia Iscariote e esse vídeo é para nós falarmos um pouco sobre as espécies de penas que nós temos no Brasil. Quando a gente fala em pena, normalmente as pessoas pensam na pena de prisão, que é uma das modalidades de pena que nós temos no Brasil, as chamadas penas privativas de liberdade. Mas nós temos outros dois tipos. Nós temos as penas restritivas de direito e também temos a pena de multa. Vamos tentar entender qual é a diferença entre cada uma dessas penas? Bom, o primeiro grupo, então, as chamadas penas privativas de liberdade, elas são três. Nós temos reclusão, nós temos detenção e nós temos prisão simples. Quando a gente fala em reclusão e detenção, elas são penas privativas de liberdade previstas para crimes, seja um crime do Código Penal, como é o homicídio, o estelionato, seja um crime previsto lá no Código de Trânsito, na Lei de Drogas, enfim. Todos os crimes têm essa previsão ou de reclusão ou de detenção. A reclusão, em tese, ela é mais grave. Ela pode ser cumprida em qualquer um dos três regimes prisionais, fechado, semiaberto ou aberto. Diferente, a detenção, ela deveria começar ou em regime aberto ou em regime semiaberto. Mas nada impede que, mesmo tendo uma condenação por detenção, eu vá cumprir em regime fechado. Por quê? Porque teve uma unificação de pena e aí ultrapassou os 8 anos de pena a cumprir, porque eu cometi uma falta grave e aí eu regredi de regime prisional. Mas notem, na detenção eu não começo em regime fechado. Eu posso ir para o regime fechado, mas não começo. Essa, então, é a diferença de reclusão e detenção. Bem diferente é a pena de prisão simples, que é prevista para as contravenções penais, que são infrações menores, são inclusive infrações de menor potencial ofensivo, de competência do juizado especial criminal, e nesse caso, necessariamente eu não vou para o regime fechado. Por expressa determinação legal, no caso da prisão simples, o cumprimento deve ser em regime semiaberto ou aberto, jamais podendo ir para o regime fechado. Essas, então, reclusão, detenção e prisão simples são as três modalidades de penas privativas de liberdade que nós temos no Brasil, o que popularmente as pessoas chamam de pena de prisão. Além dessa pena, que é a pena mais tradicional, a mais reconhecida como pena criminal, nós temos, como eu bem disse no início, outras duas modalidades de pena. A segunda modalidade que nós vamos analisar são as penas restritivas de direito. E aqui é importante esclarecer, desde o início, que essas penas restritivas de direito, elas podem ser aplicadas de forma a substituir a privação de liberdade. Então, pense numa condenação até 4 anos, que eu não seja reincidente, que não tenha violência nem grave ameaça à pessoa. Nesses casos, é possível que, ao invés da pessoa ser recolhida lá para o sistema prisional, ela cumpra uma pena restritiva de direitos. Isso é o que a gente chama de substituição. Ao invés da pessoa ser privada de sua liberdade, ela vai ter um direito restrito. É óbvio que a pessoa não vai ser obrigada a aceitar essa pena restritiva de direitos, do tipo prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária, enfim. E aí, se ela não cumprir, né, de forma injustificada, houver o descumprimento, a gente pode desconverter, ou seja, volta-se à pena original, que era a privativa de liberdade. Mas o que me interessa aqui é que você perceba que é possível, mesmo tendo uma condenação à pena privativa de liberdade, se for uma pena baixa, como eu disse, até 4 anos, sem violência ou grave ameaça, que se faça essa conversão da privação de liberdade para essa segunda modalidade, que é a restritiva de direitos. Dentro da pena restritiva de direitos, nós temos 5 tipos. Primeiro tipo, e aí vou seguir a ordem
prevista lá no artigo 43 do Código Penal. Primeiro tipo que nós temos é a prestação pecuniária. A prestação pecuniária é um valor que o condenado vai pagar, e esse valor ele é destinado à vítima, se a vítima não estiver mais viva, aos sucessores da vítima, ou então a uma entidade assistencial. É importante notar que quando nós falamos em prestação pecuniária, esse valor não vai para o Estado, vai para a vítima, seus sucessores ou para uma entidade assistencial. Esse valor é fixado em salários mínimos, varia de um salário mínimo a 360 salários mínimos. Se fixa esse valor com base no salário mínimo vigente na data do fato, né, do crime propriamente. E se tiver uma ação indenizatória, vamos imaginar que a vítima ajuize uma ação indenizatória lá no cível contra esse condenado criminalmente. É possível fazer o desconto, o que foi pago aqui na seara criminal a título de prestação pecuniária vai ser descontado lá de uma eventual indenização cível. Falamos a primeira espécie, então, do primeiro tipo, né, de pena restritiva de direitos. Vamos para o segundo, perda de bens e valores. Aqui nós temos que analisar com cuidado, porque quando nós falamos em perda de bens e valores, há uma tendência a confundir com o efeito da condenação, que é o perdimento dos instrumentos ou do proveito do crime. Pense o seguinte: fui condenada por homicídio. E aí tem a arma que eu usei nesse homicídio. A arma vai ser perdida para o Estado. Isso é um efeito da condenação. O lucro que eu auferi de um determinado crime, isso também vai ser perdido. Isso é efeito automático da condenação. Aqui, quando nós estamos falando na pena restritiva de direitos da modalidade perda de bens e valores, são bens lícitos que são perdidos como uma pena restritiva de direitos. Então, não é efeito da condenação, não tem relação com o ilícito. Aqui, na pena restritiva de direitos, nós temos bens lícitos, que se determina que serão perdidos, por exemplo, para que seja feita algum tipo de compensação em relação ao lucro que a pessoa teve decorrente daquele crime. Como terceira modalidade de pena restritiva de direitos, nós temos a limitação de final de semana, que, aliás, está prevista ali no artigo 43 do Código Penal duas vezes. Ela está prevista tanto no artigo 43, inciso 3, quanto no inciso 6. Por isso, se você lê o artigo 43 do Código Penal, você vai ver que são 6 incisos. Aparentemente seriam 6 tipos de penas restritivas de direito, mas na verdade são só 5, porque no inciso 3º e no inciso 6º nós temos a mesma pena restritiva de direitos, que é a limitação de final de semana. O que é essa modalidade de restritiva de direitos? Bom, aqui eu vou ficar 5 horas do sábado e 5 horas do domingo num estabelecimento que o correto seria a casa de albergado, que é o estabelecimento prisional destinado ao regime aberto. E eu vou ficar aí, não vou precisar fazer nenhum serviço, não vou precisar fazer nenhuma prestação específica, mas eu vou ter uma restrição à minha liberdade por 5 horas no sábado e 5 horas no domingo. Aqui é uma pena mais branda, né? Porque eu não preciso propriamente trabalhar, eu só vou ter uma restrição na minha liberdade. Quarta modalidade é a pena de prestação de serviços à comunidade. Aqui sim eu vou ter que trabalhar. Aqui eu trabalho para uma entidade assistencial, para uma entidade de cunho público e não recebo nada em troca disso. Por quê? Porque é pena. Não estou aí trabalhando de forma remunerada, eu estou trabalhando para cumprir pena, portanto, não temos remuneração. A proporção aqui é, para cada dia
de condenação que eu tomei lá como pena privativa de liberdade, quando ela é convertida na modalidade aqui, prestação de serviços à comunidade, nós vamos ter a cada dia de condenação 1 hora de serviço à comunidade. Então, por exemplo, se eu tomei uma condenação de 7 meses, pena privativa de liberdade de detenção, 7 meses. Essa foi minha condenação em regime aberto. Ela pode ser substituída por pena restritiva de direitos, e vamos imaginar que se coloque aí a prestação de serviços à comunidade, eu vou pensar, bom, 7 meses, cada mês tem 30 dias, vai dar 210 dias. 210 dias de privação de liberdade para converter em prestação de serviços à comunidade é equivalente a 210 horas. Esse é o cálculo que se faz. A cada dia de condenação, 1 hora de serviço à comunidade que eu vou ter que prestar. Se eu tomar uma condenação até 1 ano, eu vou ter que cumprir esse 1 ano, né, em 1 ano. Agora, se eu tomar uma condenação acima de 1 ano, pense aí, 2 anos, por exemplo, eu posso cumprir em menos tempo a prestação de serviços à comunidade, limitado a 50%. Ou seja, se eu tomei uma condenação de pena privativa de liberdade de 2 anos, eu vou converter para prestação de serviços à comunidade, e aí vai me dar uma quantidade de horas que eu vou poder cumprir em 1 ano. O tempo mínimo que eu vou cumprir essas horas vai ser 1 ano. Depois nós temos, quinta modalidade de pena restritiva de direitos, a interdição temporária de direitos. Aqui pense que eu, como advogada, estou cometendo crimes. E aí, como pena restritiva de direitos, eu vou ter um tempo aí que eu não vou poder advogar. Ou um médico que comete crime sexual em relação aos seus pacientes, ficar um tempo sem poder clinicar. Ou outra situação não envolvendo profissão, ficar um tempo sem poder dirigir, né? Vão suspender minha habilitação por um tempo, vão suspender o poder familiar por um tempo. Então, quando a gente fala aqui em interdição temporária de direitos, são os direitos mais variados, né? O direito de ir ao estádio de futebol, o direito de participar de concurso público. Todos esses direitos podem sofrer limitações por um tempo. Por que eu estou frisando aqui o por um tempo? Porque a Constituição determina que não pode haver pena perpétua. Então, mesmo o médico que comete reiteradamente crimes contra seus pacientes, ou o advogado que reiteradamente fica com o dinheiro dos seus clientes, eu não tenho como proibir para sempre essa pessoa de exercer a profissão. Eu posso fazer isso por um tempo, vou exigir dela outros requisitos para poder voltar a executar a sua profissão, mas eu não posso proibir para sempre, porque não existe pena perpétua no Brasil. Com isso, estamos falando dessas 5 modalidades de penas restritivas de direito, nós encerramos esse segundo grande grupo de penas. Então, nós vimos, primeiro, prestação pecuniária, segundo, perda de bens e valores, que vai para o Estado, vai para o FUPEM, diferente da prestação pecuniária que vai para a vítima. Terceiro, limitação de final de semana. Quarto, prestação de serviços à comunidade. E quinto, interdição temporária de direitos. Agora, nós vamos para a última modalidade de pena, que é a pena de multa. A pena de multa vai para o Estado. A pena de multa, diferente da prestação pecuniária, ela é fixada numa unidade própria, chamada dias-multa. Cada dia-multa, ele precisa ter seu valor fixado para aquele processo. O juiz tem um parâmetro que é, pega o salário mínimo vigente na data do fato e divide por 30. Hoje isso daria em torno de R$ 40. Esse é o valor mínimo de um dia-multa. O valor máximo é 5 vezes o salário mínimo. Então, o juiz vai ter que, primeiro, fixar o valor do dia-multa para aquele processo, porque o dia-multa não tem um valor pré-fixado, né? A gente tem esses grandes parâmetros, e dentro desses grandes parâmetros, o juiz tem liberdade para, conforme as condições econômicas
do condenado fixar para aquele processo um valor diferenciado. Depois que ele fixou o valor do dia multa, ele vai fixar a quantidade. A quantidade deve ser entre 10 e 360. Fixado o valor e a quantidade, nós temos a estipulação do que é a multa para aquele condenado, naquele processo específico. É interessante lembrar que se a multa ela não for cumprida, ela vira dívida de valor. Eu não tenho como converter uma multa não paga em privação de liberdade, mas eu tenho como converter lá nas restritivas de direito, na modalidade prestação pecuniária. Se o sujeito não pagar, eu vou desconverter e vai voltar a ser pena privativa de liberdade. Então, a prestação pecuniária não paga pode ser convertida em privação de liberdade. A multa não paga, que a multa iria para o Estado, eu não posso converter em privação de liberdade. Ela vai ser cobrada como dívida de valor. A gente vai aplicar a multa não paga todas as disposições das dívidas de valor com a Fazenda Pública. Ela vai ser cobrada no próprio juízo de execução criminal e a parte ali de prescrição se aplica as mesmas regras da prescrição em relação à Fazenda Pública, inclusive em relação às causas de suspensão da prescrição. Bom, com isso, nós encerramos essa nossa pequena viagem pelas penas existentes no Brasil, que são penas privativas de liberdade, restritivas de direito e a pena de multa. Eu espero que esse vídeo tenha sido claro e até mais. Beijo, tchau!